Fala aí pessoal, eu me chamo Elias, sou desenvolvedor em Axis, VBA e Visual Studio, VB.net. Vou dar uma série de videoaulas, não é videoaulas, uns vídeos explicando como faz determinados assuntos, como resolve determinadas questões dentro da linguagem. Não tem essa de ser programador há tantos anos e ser fodão, não tem essa de fodão não, irmão. Camarada tem dúvidas, todo mundo tem dúvida, não importa o tempo que tem de programação. Não é tudo que a gente guarda não, é um campo muito extenso. Então, para servir de um repositório de exemplos, eu vou colocar uma playlist no meu canal como dicas, repositório de dicas. E futuramente eu vou fazer uns vídeos completos, por exemplo, eu tenho em mente que fazer um controle de estoque bem completo, um cadastro, foto do produto, tudo direitinho para postar. E quem estiver começando, até mesmo alguém já mais avançado, dar os primeiros passos ou tirar dúvidas, enfim. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos criar um novo banco de dados aqui, novo projeto. Essa dúvida aqui, um amigo em um fórum teve sobre como selecionar vários itens dentro de uma lista, salvar em outra tabela e exibir em outra lista, apenas os selecionados. Ok? Então vamos lá. TBL multi select, habilitar. Vamos começar a criar aqui uma tabela. TBL1 code TB1 nome sobre nome, texto. Vamos salvar. Pessoal, para me acompanhar, que tenha um conhecimentozinho de VBA. Vamos lá, código tabela 2. Então o que acontece? Aqui eu criei tabela 1. Deixa eu abrir de novo lá para ficar correto. Criei a tabela 1, coloquei os campos e copiei a tabela, colei e alterei o código e o nome da tabela, tabela 1, tabela 2, mais nada que isso. Porque no caso desse meu camarada, ele queria, seria uma tabela, seriam duas tabelas iguais, e nessas tabelas, após selecionar na lista os campos, quando fosse salvar, por exemplo, aqui no campo aqui, vamos colocar que fosse Manuel Pereira, José Mateus, Marcos Sodré, Ana Carolina, Caroline, vamos botar Caroline mais bonito, Antônio Gomes. Tá bom. Então o que acontece? Essa tabela aqui, tabela 1, é que é a populada, né? Essa tabela 2 é a que vamos popular, de acordo com o que selecionarmos na lista. Outra coisa, pessoal, aqui passa trem direto, então volta e meia, eu acho que tá um barulhinho aí, mas é o trem. Enfim, de acordo com o que
camarada selecionar na lista, por exemplo, selecionou Manuel e Marcos. E quando ele clicar no botão lá, do formulário, para adicionar, só vai adicionar Manuel e Marcos aqui, na segunda tabela. Ok? Vamos criar aqui um formulário. Uma formatada no formulário aqui. Bom, para exibir a folha de propriedades no formulário, porque quando eu coloco primeiro o formulário em branco, ele quer exibir logo adicionar campos. Só que isso aqui é para quem trabalha mais com campos acoplados, né? Ou seja, ligado diretamente à tabela. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, não. É mais rápido, mas não dá tanta flexibilidade quanto um código. Quando tiver de fazer manutenção ou mesmo alguma alteração. E outra coisa, pessoal, tabela nada mais é do que um repositório de informação. Eu não gosto, às vezes é necessário, mas na maioria das vezes o que eu puder resolver por código, eu vou resolver. Esse negócio de colocar fórmulas matemáticas ou expressões dentro de uma tabela, pô, não é bacana, porque se tiver de fazer manutenção ou alguém pegar para fazer manutenção, vai direto no código. Aí quando vê, tá lá na tabela o problema. Naquela expressão, naquele códigozinho, aquele assistente que colocou lá na tabela. Eu não gosto. Eu gosto de fazer tudo à moda antiga, no códigozinho, tudo separado, dá menos problema. Imagina só, vocês fazem isso daqui hoje, daqui a 5 anos, vocês vão mexer no mesmo código, mexer no mesmo projeto, e aí? Vocês vão lembrar que vocês colocaram um códigozinho lá na tabela, somando A com B, ou então uma expressão. Pô, é complicado, é difícil. Até mesmo quem for pegar o código de vocês, o projeto de vocês para poder fazer uma futura manutenção e tal, vai ficar perdido, até achar que o gato está lá na tabela. Então, só não pode miar, se o meu gato miar dá ruim. Mas vamos lá. Fechar aqui. Formulário está aqui, então vamos às folhas de propriedade. A folha de propriedade é o seguinte, pessoal. Dê 2 cliques no formulário. Ou então, venha. Cadê? Aqui, ó. Design folha de propriedades. Não vou ficar explicando muito bem como é que mexe aqui na ideia do Axis, não, porque isso aí já para quem... aula para quem está iniciando do zero mesmo. Então, como aqui eu acredito que as pessoas que vier procurar não vai estar começando do zero, então vamos botar uma formatação aqui no formulário. Vamos lá. Não. Diálogo. Sim. Agora aqui em outra vamos colocar pop-up sim. Vamos salvar como FRM lista multi-select. Tá ok. Beleza, vamos colocar agora então. Não vamos usar assistente. O máximo que a gente vai poder fazer aqui, que a gente vai fazer vai ser uma ok. Aqui vamos renomear LST1. Vamos definir para 3 colunas, iniciando com 0, o restante está beleza. Agora vamos redimensionar um pouquinho, vamos colocar um botão sem assistente, botão ADD,
e o outro vai ser limpar a lista talk tab. Limpar a lista e a tabela. Ok. Vamos copiar essa lista. Vamos adicionar. Vamos colocar ela aqui. Colocar um labelzinho. Lista 1. Vou colocar aqui. Lista 2. Que vamos renomear para LST2. Vamos ver aqui a propriedade dos campos. Ok, já acompanhou. Então nessa daqui, vamos aqui em dados, origem da linha. Origem da linha, tabela 1. Adicionar o código, dê 2 cliques, código, o nome e o sobrenome. Ok. Aqui vamos à lista 2, tabela 2, adicionar os mesmos campos. Mas como essa lista está vazia, não foi adicionado nada ainda. Ok, então vamos... Olha lá. A outra propriedade que a gente tem que marcar nessa lista aqui é aqui em outra, seleções múltiplas simples. Agora sim vamos poder selecionar vários campos. Ok, pessoal. 12 minutos de vídeo já. Então agora vamos ao código. Vamos renomear esse botão. Esse btn add e esse outro vai ser btn limpar. Ok. Então agora vamos programar o código. Vamos aqui em evento. Clicar no botão adicionar evento. Vamos aqui no evento ao clicar, dê 2 cliques, ou então, será que isso aqui não precisa explicar, né? Ó, construtor de código, que vai dar o mesmo resultado. Pessoal, é o seguinte, aqui, quando carregou a lista, carregou a tabela 2. Quando ele selecionar, por exemplo, Manuel e Marcos, clicar em adicionar, eu quero que apenas o Manuel e Marcos venha para a tabela 2 e seja exibido na lista aqui, ok? Tem uma coisinha aqui que eu não... Tem uma coisinha aqui no formulário que eu não alterei. Isso aqui, ó, linha divisória não. Tem mais uma aqui que eu não alterei. Barra de rolagem nenhuma. Sim. Aqui, ó. Aqui não. Vamos ver. Ok, agora tá bacana. Entendeu, pessoal? Então ao clicar aqui eu seleciono Marcos, ou José e Antônio. Cliquei em adicionar, vai ser adicionado a tabela 2, apenas o que eu selecionei, e vai preencher a lista 2, ok? Então vamos ao código. Então pessoal, vamos lá, vamos ao código. Vamos declarar aqui uma variável de nome i como inteiro,
Vou fazer o código, depois eu dou uma breve explicada aqui no código, tá bom? Vamos lá. Ok, pessoal. Eu alterei aqui o número da tabela, que não é 1, é 2, que a gente vai fazer a inserção. Então, o que acontece? Esse for, estou dizendo aqui, o contador vai assumir o valor de 0 até o final da lista, a contagem final da lista. Se a lista tiver 10, vai até 10, 20, 1000, até 1000. Então, cada vez que ele passar, ele vai assumir um valor. 0, 1, 2, 3, vai embora. Então, se tiver um item selecionado, por exemplo, Marcos, está selecionado, ele está no index 012. Então, ele vai dizer aqui, ó, pô, o index 2 está selecionado. Está selecionado, então ele vai fazer a inserção dos dados baseado em quê? No index. Ou seja, o index seria o index 2. E a coluna seria, no caso, a coluna 1 seria o nome, que é essa daqui, e a coluna 2 seria o sobrenome. Então ele vai fazer a inserção dos dados da coluna 1, coluna 2 e o index que estiver selecionado. Vou explicar aqui para quem não sabe ainda o que é o index. Colunas, por exemplo, aqui na tabela temos coluna 0, coluna 1, coluna 2. A mesma coisa acontece com o index. Index 0, 1, 2. Sempre começa a contar do 0, tanto as colunas como as linhas. As linhas são os indexes da tabela, no caso da tabela, da lista, enfim. Agora vamos debugar aqui o código para... Antes de debugar, vamos fazer aqui uma melhoria. Vamos lá. Vou colocar um tratamentozinho de erro, porque no VB.NET temos o try. Aqui temos um erro. Se ocorrer um erro, ele vai vir aqui para um 1. E aqui vamos exibir uma mensagem dizendo que, ó, mensagem box, ocorreu um erro ao tentar gravar os dados na tabela. VB exclamação, atenção. Ok. Agora, aqui temos que colocar
exit sub para ele sair da rotina antes de entrar nessa mensagem, porque se não tiver erro, não tem necessidade dele entrar aqui, ele só vai entrar aqui se tiver algum erro. Aqui temos que dar uma atualizada nessa lista 2 após a inserção. Então vamos colocar me.lst2.require. Esse require ele vai, como eu já falei, ele vai atualizar a lista. Ok, pessoal. Então vamos selecionar o Marcos e vamos vir aqui debugar. Vamos adicionar. O contador está valendo 0. Vai retornar, está valendo 1. O Marcos está no index 2. Então agora, index 2. Agora ele deve entrar. Ó, entrou. Agora ele vai. Ó, pegou o index. Index 2. Vai fazer a inserção de dados do nome e do sobrenome, com o valor que contiver na lista da coluna 1, que é no caso Marcos, e o index é a posição aqui da lista, que no caso é a posição 2. E aqui ele vai pegar o valor que contiver na coluna 2, que é o Sodré, e vai fazer a inserção de acordo com o index, ou seja, que estiver selecionado. Pronto, vai continuar passando até o final, vai dar um require e vai encerrar a rotina. Olha. Então agora já veio para cá o Marcos. Se você quiser colocar o Mateus e o Elias, pronto, lá. Coloquei o José Mateus e o Elias. Agora vamos causar um errozinho aqui, proposital, para ver se ele vai entrar aqui, na mensagem de erro. Olha lá, entrou. Ele não gravou na tabela, já veio direto para cá, porque tem um erro no nosso código. Então agora a gente vai retirar esse erro. E vamos colocar, quem mais? Antônio não foi, Marcos, Ana e o Manuel. Vamos colocar. Pronto, adicionou. Beleza. Agora vamos fazer uma parte aqui, pessoal, que é para deletar a deleção. Que é para deletar os arquivos e limpar a lista, que é no caso o botão limpar. Vamos aqui na tabela 2. Ó. Foi gravado na tabela 2, tudo direitinho. Existem duas formas da gente acessar um comando aqui, um objeto, né? Propriedade de um objeto. A gente pode dar 2 cliques, vir direto aqui, ou então eu já estou acostumado, já vim por aqui, eu venho, que é até mais fácil, botão limpar. O evento dele, seleciona aqui, no caso é clicar. Agora vamos colocar aqui um erro, outro vai para 1, box ocorreu um erro ao tentar apagar os registros. Erro. Opa, tem um errozinho aqui. Vamos lá. Se message box confirmar a exclusão dos registros e a limpeza da lista. VB a informação mais VB e Snow a limpeza da lista.
igual bb10, então corrente db.execute delete todos os arquivos da tabela tbl2. Opa. If e me.lst2.require, vamos atualizar a lista e vamos sair da rotina. Ok. Aqui eu estou dizendo, no caso que eu estou exibindo uma mensagem pedindo a confirmação dos dados, a confirmação da ação para o usuário, se ele quer realmente excluir ou não. Se ele colocar não, vai sair, atualizar. Pode até colocar aqui dentro, porque caso se ele não, se ele selecionar não, então não tem por que atualizar a lista vai continuar do mesmo jeito. Opa, e não tem sinal de igual não, gente. Confirmar a exclusão dos registros e limpeza da lista. Botar não fez nada. Sim, pronto. Ele limpou a lista e excluiu os dados da tabela. Então acredito que seja só isso. Me desculpe aí, pessoal, porque eu não tenho prática nenhuma em gravar vídeo. Mesmo só para ajudar, não é com interesse em nada. Espero que vocês tenham muito sucesso. Forte abraço e fiquem com Deus.